Olha, ontem foi o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Sobre o assunto eu converso agora com o doutor Francisco Cláudio, que é nosso entrevistado, está conosco aqui no Bom Dia. Doutor Francisco Cláudio está comigo aqui ao vivo nessa entrevista. Doutor Francisco, bom dia, é um prazer tê-lo aqui falando para todo o Maranhão. Bom dia, Adalberto. A gente aqui agradece a oportunidade de estar falando de um tema tão importante para esclarecer as pessoas. É um tema importante e a gente está falando de um câncer que pode ser prevenido. A gente sabe que o diagnóstico precoce pode, inclusive, salvar vidas, aí pode curar em cerca de 80% dos casos, mas, infelizmente, não é isso que acontece, né, doutor Francisco? Não, infelizmente não. E a grande causa disso é porque, na maioria dos casos, os pacientes sentem algum sintoma, um sintoma leve, por exemplo, como uma dor de garganta. E ela acha que pode ser apenas uma infecção, uma faringite, ela não procura um médico, fica se automedicando, e mesmo com a persistência dos sintomas, ela demora em buscar ajuda. Então, acaba deixando de se detectar um caso precocemente, e quando o paciente começa a sentir sintomas mais intensos, já está muito avançada a doença. E, às vezes, a gente pouca coisa pode fazer, infelizmente. Quais são os fatores de risco, doutor Francisco? Os principais fatores de risco por câncer de cabeça e pescoço são o etilismo, né, que é a ingestão de bebida alcoólica, e o tabagismo. O etilismo, ele potencializa o tabagismo. Só que está acontecendo um fato bem relevante que a gente percebeu o seguinte: com o conhecimento das pessoas do malefício que o cigarro provoca, houve uma grande diminuição do número de pessoas tabagistas, mas a gente percebeu que isso não refletiu numa diminuição de casos de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque aumentou a incidência entre os jovens. E isso se deve a quê? Ao surgimento do HPV, que o HPV, que é o vírus, papilomavírus humano, ele está relacionado com câncer de cavidade da orofaringe, principalmente nas pessoas. Então, houve uma diminuição do tabagismo, mas isso não refletiu numa diminuição da incidência. E teve, inclusive, um aumento no número de casos de pacientes jovens por conta disso. São cerca de 41 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano. Esses são dados oficiais. E aí, infelizmente, no Brasil, as pessoas não relacionam, por exemplo, a questão do sexo seguro com uma prevenção do câncer, não é, doutor Francisco? Não relacionam. Inclusive, a gente tem dificuldade até para vacina, porque hoje a gente já tem vacina contra o HPV, ela é dada gratuitamente pelo Ministério da Saúde nas campanhas de vacinação, inclusive a vacina tetravalente, que protege contra os 4 subtipos de HPV, mas a gente não consegue nem atingir as pessoas que a gente deveria vacinar. Imagine conscientizar as pessoas da relação da proteção sexual, porque sempre a pessoa tem aquele pensamento: não, isso não vai acontecer comigo, e acaba negligenciando essa parte, que seria muito importante para a prevenção não só do câncer em cabeça e pescoço, mas outros tipos de câncer também, como, por exemplo, nas mulheres de colo de útero. Vale lembrar, gente, que de acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 54,6% dos brasileiros entre 16 e 25 anos estão infectados pela HPV e cerca de 40% aí deles tratam-se dos subtipos de alto risco associados a algum tipo de câncer, como, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço. Doutor Francisco, e a questão da higiene bucal? Como é que isso pode prevenir também o câncer de cabeça e pescoço? Pronto, é uma boa pergunta. A questão da higiene bucal é importante pelo seguinte: muitas pessoas, muitos pacientes que não têm o costume de fazer uma higiene bucal adequada, elas acabam acumulando bactérias, resto de comida, e isso faz com que as bactérias que nós temos naturalmente na boca, elas sofram a concorrência de algumas que podem induzir alguns tipos de câncer. E isso acaba por provocar um desequilíbrio que pode fazer com que surja tumores na cavidade oral, na faringe desses pacientes. Então, a higiene bucal é importantíssima. Essa higiene bucal ela deve ser feita com a escovação dos dentes, o uso do fio dental. E é importante enaltecer que se usa o enxaguante bucal, um antisséptico bucal, mas esse antisséptico bucal ele não deve ser com álcool, ele deve ser sem álcool. Se você for comprar na farmácia, nos supermercados, é importante que você utilize um sem álcool, porque o álcool ele também ajuda nesse desequilíbrio das bactérias, sem falar que ele também produz substâncias que podem também ser cancerígenas. Então, o ideal é que você utilize na higiene bucal um antisséptico sem álcool.
Agora, é também bom lembrar que as pessoas não devem substituir o uso desse antisséptico, que é um auxiliar, pela escovação, né? A escovação é o principal, Não. né? Sim, com certeza. Escovar os dentes sempre após as refeições, uso do fio dental e a complementação com o enxaguante bucal, com o antisséptico bucal, mas jamais substituir. Para encerrar nossa entrevista, qual é o procedimento que o senhor diria que as pessoas devem ter, o comportamento que as pessoas devem ter em relação a essa preocupação com câncer de cabeça e pescoço? A ida ao médico regularmente, ficar atento a alguns sinais, como é que funciona? Pronto, essa pergunta, Adalberto, ela é até um pouco difícil de responder, porque assim, quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, já é um termo genérico. O que é o câncer de cabeça e pescoço? São os tumores que aparecem na boca, na garganta, e a garganta tem a faringe, tem a laringe, certo? Tem as glândulas salivares e a tireoide. Então, todos esses órgãos, eles fazem parte, podem ser acometidos pelos tumores que se dizem tumores de cabeça e pescoço. Então, se a gente puder deixar uma mensagem para as pessoas do que é importante, qualquer sintoma é válido. Procure um médico para tirar dúvida. Porque, assim, é muito melhor que você vá ao médico com uma dor de garganta e que seja só uma faringite, do que de repente você está com uma dor de garganta por uma lesão inicial, que às vezes nem câncer é, você poderia remover facilmente, como, por exemplo, uma lesão por HPV, que nem tinha virado câncer ainda, e o paciente acaba que não busca ajuda. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para as pessoas, se você tiver qualquer sintoma persistente, dor na garganta, mudança da voz, algum sangramento, nódulos no pescoço, tudo que persistir por um tempo maior do que 2 semanas a um mês, procure um médico. Pode procurar um médico, de preferência um cirurgião de cabeça e pescoço, para que você possa ser examinado, possa tirar suas dúvidas, fazer algum exame, e se Deus o livre for realmente algum tumor, você poder fazer um tratamento precoce, porque nos casos iniciais a gente consegue curar 90% dos casos. Então é muito importante isso. Conversei aqui no Bom Dia com o cirurgião de cabeça e pescoço, Francisco Cláudio Barros Abrantes, esteve conosco aqui no quadro Bem Viver. Muito obrigado, doutor Francisco, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto. Bom dia. Bom dia.